era bem pequena, eu sei que a enchente começou à noite e eu estava em casa. No outro dia, no meio da noite, é que eu fui me tocar do que estava acontecendo, porque a minha mãe, minha irmã, meu pai, eles começaram a tirar a gente de casa, porque disseram que o rio transbordou. E aí levaram a gente para uma casa da sogra do meu irmão, que morava mais na subidinha do morro do Becker ali, né? E pra gente até foi bem tranquilo, porque eu fui uma criança de 7 anos, além de não ter visto muita coisa, era diversão, e foram mais pessoas para essa casa. Então eles cuidaram muito pra gente não saber o que estava acontecendo, a gente brincava, a gente ficava em casa, escutava as notícias, escutava eles dizendo que tinha enchente, que algumas pessoas tinham morrido, que estava faltando comida, mas pra gente em si isso não faltou. Até vai chegar um certo dia que a gente vai ter um pouquinho mais da noção do que vai acontecer, porque eu tinha uns parentes que na época trabalhavam, eram de Blumenau, tinha a TV Coligadas em Blumenau, que hoje é RBS, não sei, alguma coisa do gênero assim. E eu tinha uma prima que era jornalista, então ela veio fazer a cobertura nessa região. E aí eles vieram, eu sei que eles deixaram o carro deles lá antes da ponte de Cabeçuda, porque não dava de atravessar. E eles trouxeram alguma coisa de comida, que era pão, eu lembro de pão, assim, que não sei se eles achavam que não tinha as coisas, e não tinha, não dava de ver, saber o que faltava de comida ou o que não tinha de comida. E aí eles vieram caminhando, ela veio fazendo as fotos, ficaram aqui, eu acho, 2 ou 3 dias, depois a água baixou, e quando a água baixou, que ela foi embora, eles foram embora, eles nos levaram embora. A minha cunhada, que estava grávida, o meu irmão, que era 2 anos acima de mim, e eu. Então, quando a família foi voltar para casa, para ver como é que era a sujeira, para ver o que tinha acontecido, eu não vi essa parte. E a gente ficou até abril, e a gente voltou para casa na Páscoa. Então, eu fiquei com os meus tios em Blumenau. Quando eu voltei, eu vi assim, que a casa que estava em construção estava toda sendo arrumada, mas não como era para ser arrumado antes, que os muros estavam destruídos. Eu morava, que era aqui, perto da igreja de Oficinas, já não tinha calçamento. Então, assim, a gente viu, mas para uma criança de 7 anos, não tem muita noção. Então, o que eu vivi da enchente foi isso. O que a gente escutou foi isso. O relato, né, de vivência direta, como eu já disse, eu não sei. Porém, né, a história conta muita coisa, que cada vez que eu lembro, que eu vejo uma foto, eu lembro talvez de uma situação, volta aquilo na memória. Trauma eu não fiquei, sei que muita gente ficou traumatizada por qualquer chuva, fica doido, né, porque perderam tudo, né, mas essa é a minha contribuição que eu tenho para essa equipe, do que eu vivi, do que eu sei, né, do que eu presenciei. Sou mediador das obras de Zumbrick aqui no Museu Zumbrick e eu vou fazer uma pequena explanação sobre as obras que nós temos aqui, que Zumbrick deixou para serem expostas no museu, relacionadas à enchente de 1974. A enchente de 74 foi uma calamidade para Tubarão, porque atingiu grande número de pessoas e as pessoas, a água do rio, ela começou a transbordar na madrugada, e conforme mostra a obra, essa obra ela relata bem, ela mostra bem o acontecimento, porque as pessoas iam saindo das casas com o que elas podiam pegar no momento, porque a vazão da água foi muito rápida e
que foi atingindo uma altura com rapidez. Então as pessoas iam saindo de dentro de casa com cobertores, com o que elas podiam carregar naquele momento, o que elas poderiam se livrar das águas e levar para elas poderem viver e sobreviver para poder sair de casa. Tanto essa obra aqui, que tem o nome de Retirantes da Enchente. Essa obra foi feita em 1974, relacionados à enchente de 74. A obra é datada de 1979 e tem essa outra obra aqui, que inclusive aqui mostra um helicóptero sobrevoando a cidade, que foi ajuda de outros estados e outros países também que quando souberam da calamidade, eles mandaram ajuda humanitária. E aqui também mostra as pessoas que se salvaram em cima das casas, tentando jogar cordas e tentando jogar alguma coisa para salvar as pessoas que estavam, animais, inclusive as pessoas que estavam à deriva, porque já tinha muita gente que já tinha sido atingida pela água, e geralmente durante a noite. Isso aconteceu, a enchente, o estouro da enchente, a elevação do rio, como eu já falei, aconteceu durante a noite, e essa obra ela retrata bem, ela mostra bem as pessoas em cima das casas, os animais aqui sendo puxados por canoas, as pessoas andavam de canoas por dentro da cidade, de tão grande que foi a elevação da água em Tubarão em 1974, no acontecido da enchente. Toda essa questão ligada às cheias, ela faz parte do conjunto, né, de fatos da nossa história. Uma das cheias mais danosas para a cidade foi em maio de 1887. Está registrada, por exemplo, em livros da Câmara Municipal da época, né? Então, e o mês assim, que mais ocorre enchente de Tubarão é o mês de maio. E nós tivemos, por coincidência, agora em 2022, né, em maio, uma amostra disso, né? Foi aquelas chuvas de maio aí, de 1º, dia 5 de maio, que encheu alguns bairros. Então, o relato sobre as cheias parte por aí, né? Nós temos vocação, temos que cuidar da natureza, porque nós temos sempre a certeza que haverão outras cheias, né? Não sabemos quando, né? Mas até pela forma que nós temos tratado o meio ambiente, os diversos materiais perecíveis, né, e de duração que são jogados no rio, dá a ideia de que uma outra cheia vai causar mais danos. Por quê? Porque nós teremos muito lixo no rio, vão circular nas pontes, né? E agora em maio desse ano mostrou que quem conseguiu ver na cidade aí, as pontes ficaram empilhadas de árvores, de bambu que a água vem trazendo, né? Somado ao lixo das marmitas, de outros garrafa PET, e outros materiais que jogados no rio, dá a ideia de que a gente vai ter um caos muito grande, né? Então a gente torce para que nós façamos nossa parte, cuidar do meio ambiente, né, de evitar jogar lixo no rio. Parece que é uma coisa repetitiva, né? Mas imaginar que nós ainda em pleno século XXI temos que fazer apelos, né, para que proteja o rio, né, não se desmate, não jogue lixo, é lamentável, mas fica o nosso pedido, recado, né, para que fatos como ocorreram em 1887, em 1964 e até agora em maio, né, não se repitam, né? E caso venha ocorrer,
que a cidade possa ter uma resposta rápida, que a gente tem um plano de contingente, mas precisa estar sendo atualizado e as pessoas ficarem cientes desse plano e de como se comportar numa situação. Chegou aí todas essas prateleiras menores, assim, molhou tudo que tava aqui embaixo. Aqui dá um transformador novo porque ficou começo. Aqui atrás também tem que arrastar. Então, isso assim.